Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui. Vamos começar a falar de intervenção de terceiros. A primeira modalidade é a assistência. E eu vou começar o bloco fazendo o quê? Tomando um café, claro, cara. E provando pra você que eu sou um cara controlado. Como assim, Sobral? Controlado. Eu vou comer um bis apenas, exatamente, um bis. Tem uma caixa ali. Mas vou me permitir comer um bis. E pra durar mais, eu vou enfiar direto na boca? Não, vou comer um primeiro pedaço, né? Bem devagar. E vou comer um segundo pedaço. Tá acabando. Acabou. Vou tomar um café? Ah, sabe que a aula sai daquele jeito, né? Hoje eu preparei um quadrinho bem legal pra mandar pra vocês, de assistência. Tenho certeza que você vai aprender. E quem, por exemplo, já tinha estudado e não aprendeu, vai aprender agora. Quer apostar? Pronto. Bora. Vamos lá, queridos. Eu coloquei no seu material o seguinte. A gente vai ler do artigo 119 até o artigo 124. O 119 fala assim: pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, ou seja, quem está fora, juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Pelo amor de Deus. Este assistir aqui não como transitivo indireto, sim como transitivo direto. Assistir no sentido de auxiliar, ok? Então vamos lá. Na assistência, eu tenho, deixa eu ver aqui, o ingresso de um terceiro. Na assistência, eu tenho o ingresso de um terceiro que tenha interesse jurídico. Eu tenho interesse jurídico. O quê? Que a sentença seja favorável a uma das partes. Beleza? Aí vamos lá. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vamos falar do procedimento primeiro. Depois eu vou falar mais sobre essa questão do interesse jurídico, interesse econômico, qual seria um exemplo. Depois vamos ler essa parte aí que eu deixei aí. Vamos ler isso agora não. A observação 119 do seu material. Deixa isso quieto aí. O parágrafo único fala assim: a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo assistente no processo do estado que se encontra. Então, ou seja, pode ser na instância originária, instância recursal, instância extraordinária, não importa, né? E o 120 fala assim: não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Vamos lá, vamos marcar esse procedimento aqui. Então, esse ingresso de um terceiro, né, que é exatamente isso. Qual vai ser o procedimento disso? Vamos lá. Procedimento para o ingresso desse terceiro. Então, vamos lá. O terceiro, ele pede o ingresso e demonstra. O terceiro pede o ingresso e demonstra o seu interesse jurídico. E não interesse meramente econômico, você vai entender, eu vou dar exemplo disso aqui. Tá. Então, ele entra com a petição e fala: olha, eu quero entrar para auxiliar o fulano, né? Aí como é que funciona aqui? As partes são intimadas. Como assim intimadas? Intimadas dessa petição do terceiro querendo ingressar na condição de assistente, ok? Então, vou dar ciência às partes para se manifestarem. Aí, vamos lá. Não havendo impugnação em 15 dias, não havendo impugnação em
15 dias, né? Vamos lá. O pedido será deferido. O pedido será deferido, vou explicar, salvo rejeição liminar. Vamos entender isso aqui. Ó, eu tenho uma demanda aqui, peraí, vou colocar aqui, ó, entre o vermelho e o azul, né? Eu tenho uma demanda entre o vermelho e o azul. O preto quer ingressar como assistente do vermelho, para assisti-lo, para auxiliá-lo a vencer o azul, entendeu? Ó, vamos lá, ó, aqui, ó. Então, autor, réu, sei lá, e esse aqui quer entrar para assistir isso aqui, ou esse aqui quer entrar para assistir isso aqui, não interessa, né? No meu caso, ele quer entrar para assistir isso aqui. Vamos botar para assistir o azul, né? Assistir o réu, né? Para brigar contra o vermelho. Então, como é que vai funcionar? Ele vai fazer uma petição de entrada. Seu juiz, quero auxiliar o azul, quero assistir o azul. O que o juiz vai fazer? Ele vai, ó, terceiro pé de ingresso e demonstra o seu interesse jurídico. As partes são intimadas, não havendo impugnação em 15 dias, ou seja, se ninguém reclamar, o que o juiz vai fazer? Pedido será deferido. Só que o pedido será deferido e ponto final, ou vírgula, salvo rejeição liminar. O que seria essa rejeição liminar? Se o juiz entender que manifestamente não há o tal do interesse jurídico, eu vou te explicar o que é. Então, de novo, para entender o procedimento, visualiza. Autor e réu, vem o terceiro e fala, seu juiz, quero assistir o azul. O que o juiz vai fazer? Intima as partes para se manifestar no prazo de quanto tempo? 15 dias. Se não houver impugnação, regra, o pedido será deferido. O preto vem para cá. A não ser que o juiz entenda que é o caso de rejeição liminar, ou seja, porque o juiz entende que manifestamente não há interesse jurídico. Eu sei que ainda está um pouquinho nebuloso, mas está começando a visualizar? Beleza. Aí vamos lá. Aí você coloca agora assim, ó. Tá. Eu botei a primeira hipótese aqui, não havendo impugnação. E se houver impugnação? Aí vamos lá. Se alguma das partes impugnar, se alguma das partes impugnar o pedido de ingresso, se alguma das partes impugnar o pedido de ingresso, aí vamos lá, juiz decide o incidente, juiz decide o incidente sem suspender o processo. Isso aqui cai em prova. Vamos entender. Vamos lá. Ó. Mais uma vez aqui. Então você tem o azul e o vermelho, né? Brigando. Autor e réu. E o preto quer ingressar como assistente aqui, né? Dois caminhos possíveis. Quando ele tenta entrar como assistente, primeira coisa, tem que dar ciência às partes para se manifestarem, né? E aí você tem duas possibilidades. Ou as partes vão ficar em silêncio, ou alguém ou ambos vão impugnar. Concorda comigo? Ó, vamos lá. Entrou uma petição do preto. Ó, gente, quero assistir o azul. Qual é a primeira postura do juiz? Intima as partes para se manifestarem sobre a petição de entrada. Se as partes nada falarem no prazo de 15 dias, regra, o juiz defere a assistência, salvo rejeição liminar. Segunda possibilidade, uma das partes impugnou a entrada. O juiz decide o incidente, que incidente aqui, ó, a possível entrada do preto com suspensão do processo principal ou sem suspensão? Sem suspensão do processo principal. Vamos falar de novo. De novo. Vamos lá. Autor e réu. Então aqui, né? Esse aqui quer assistir o preto. Entrou com a petição de assistência. O que o juiz vai fazer? Intima autor e réu para se manifestarem, para oferecer uma eventual impugnação. Em qual prazo? 15 dias. Se ninguém falar nada, regra, a intervenção do preto será deferida, salvo se for o caso de rejeição liminar. Foi? Segunda possibilidade, entrou, intimou as partes e o azul impugnou, falou, não quero que me ajude não, não quero assistência. O juiz vai decidir esse incidente, que incidente? Se o preto entra ou não como assistente, suspendendo ou não o processo principal? Sem suspender o processo principal. Foi daqui? Agora? Beleza? Ok. Tá, aí agora, vamos fazer o seguinte.
separar aqui para botar um exemplo aqui nesse cantinho aqui. Beleza. Vamos colocar aqui como exemplo, para você entender, uma ação de despejo. Despejo é o melhor exemplo para você entender assistência simples, que é o que a gente está estudando agora. Depois vamos estudar assistência litisconsorcial, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, vamos botar o locador, que ingressa com a ação contra o locatário. Vamos lá, gente. Por que ele está ingressando com a ação contra o locatário? Sei lá, falta de pagamento de aluguéis. Exemplo clássico aqui, né? Então, locador é o autor, locatário é o réu. E aí você tem aqui, sei lá, o imóvel. Que isso, hein, moleque? Lá vem eu desenhar. Ó, que bonito, que bonito. Tem aqui o imóvel, né? Então, vamos lá. Só que o locatário, ele fez uma sublocação. Ele alugou para outra pessoa. Ué, Sobral, isso é possível? É. Então, o locatário, ele alugou para o sublocatário. Só que vamos lá. Se os aluguéis não foram pagos, gente, o locador, ele tem relação jurídica com quem? Com o locatário. Mas quem está ocupando o imóvel? O sublocatário. Cara, olha como é que é evidente isso. Se o locador conseguir despejar o locatário, automaticamente quem vai sair da casa? O sublocatário, que é quem está ocupando o imóvel. Só que o sublocatário, ele tem uma relação jurídica com o locador? Não. Ele tem relação jurídica com o locatário. Mas perceba, se essa ação aqui for julgada procedente, vai atingir a esfera de direito do sublocatário? Vai, porque ele vai precisar sair do imóvel. Mas o sublocatário, ele não tem relação com o locador, ele tem relação com o locatário. Então pensa comigo, o sublocatário, que é quem está ocupando o imóvel, ele tem interesse jurídico em que o locatário saia vencedor? Ou seja, que o locador perca essa ação? Tem todo interesse. Porque se o locatário perder, automaticamente o sublocatário vai ser o quê? Despejado. Entendeu? Show? Então vamos lá. O sublocatário é que vai entrar com a petição de assistente. No nosso exemplo, preto, o sublocatário é o assistente. E o locatário, gente, ele é o assistido. Assistido no sentido de auxiliado. Eu tenho um medo danado que a galera, quando fala muito assistir, utiliza um transitivo indireto, ou seja, no sentido de ver, assistir ao filme. Aqui é auxílio. Auxílio, beleza? Tá? Então, esse é quem vai auxiliar e esse é quem vai ser auxiliado, né? Aí vamos lá. Esse caso aqui, despejo, gente, esse caso aqui é o exemplo clássico de assistência simples. É o exemplo clássico de assistência simples. Por quê? Aí vamos lá. Primeira coisa, o que você vai perceber na assistência simples? O sublocatário, que é o cara que está ocupando imóvel, ele poderia figurar no polo passivo dessa ação aqui? Do locador? Claro que não. O locador tem alguma relação jurídica com ele? O locador firmou algum contrato com ele? Nada. O locador firmou contrato com o locatário. Então, na falta de pagamento de aluguéis, não interessa quem está ocupando imóvel. O locador vai em cima de quem? Do locatário. Logo, o sublocatário, ele poderia ter sido parte da ação principal? Impossível. Não. É só você olhar para as setas. Não existe relação jurídica aqui. A relação jurídica é daqui para cá e daqui para cá. Se faltou pagamento de aluguel, esse cara vai vir em cima desse cara aqui. E automaticamente vai afetar a relação jurídica desse cara aqui. Viu a lógica de auxílio aqui? Eu tenho uma relação jurídica com o locatário que vai ser atingida pela ação principal. Então eu tenho interesse em auxiliar o locatário nessa ação principal. Logo, qual é a forma de intervenção? Assistência. Mas por que eu estou classificando essa assistência como assistência simples? Porque o assistente, ele não tem relação jurídica com a parte contrária do assistido. Vou repetir. O assistente, ele não tem relação jurídica com a parte contrária do assistido. Mas, Sobral, existe uma possibilidade do cara ser assistente e ter uma relação jurídica com a parte contrária? Sim, é exatamente a assistência litisconsorcial. É aí que você vai perceber a diferença comigo, quando eu anotar o exemplo para você daqui a pouco aqui. Então, vamos lá. O assistente, ele não poderia ter
sido parte na ação principal. O assistente não poderia ter sido parte na ação principal. Show de bola? Tranquilo? Tá. Aí alguém pode ficar assim, né? Deixa eu ver o que eu falo aqui. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. A questão do interesse jurídico. Ó. Essa impugnação, vamos lá. Essa eventual, vamos lá, ó, rejeição liminar e eventual impugnação seriam para discutir o quê? Para discutir isso aqui, ó. A existência ou não de interesse jurídico. Tá, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que meu pai está sofrendo uma ação de cobrança na justiça. E meu pai me paga todo mês R$1.000 de mesada, ok? Beleza. Só que essa ação de cobrança está cobrando do meu pai o valor de R$500 mil. O que vai me levar meu pai a quebrar. Então vamos lá, você tem João, autor, meu pai réu e eu, Sobral, filho aqui, que ganho mesada todo mês R$1.000. João ingressou com uma ação de cobrança contra meu pai no valor de R$500 mil, beleza? Tá bom. Se João ganhar essa ação, meu pai quebra. E automaticamente eu não consigo mais receber minha mesada. Eu tenho interesse jurídico? Claro que não. O meu interesse é puramente o quê? Econômico. A minha relação jurídica com meu pai continua existindo. Eu vou continuar sendo filho dele. Aqui perceba, cara, essa sublocação vai cair. Entende? Quando o locador despejar o locatário, automaticamente o sublocatário cai, essa relação jurídica cai por terra. A minha relação jurídica com meu pai não deixa de existir. O meu interesse é jurídico ou econômico? Econômico. Ah, não, vou entrar como assistente do meu pai. Não, seu interesse é econômico. Seu interesse não é jurídico. Então, essa é a discussão quando, por exemplo, o juiz faz uma rejeição liminar. Se ele percebe que não existe interesse o quê? Jurídico. Essa é a impugnação que uma das partes pode oferecer. Quando percebe que o interesse é, por exemplo, puramente econômico e não o quê? Jurídico. Tá, vamos para a doutrina. Eu botei para você o código comentado do Marinoni aí. Ó, ele fala assim: o que seria interesse jurídico? Nas palavras de Marinoni, ó, o interesse que autoriza a assistência é o jurídico. Interesse de ordem econômica, social, religiosa ou humanitária não dá lugar à assistência. De novo, interesse de ordem econômica, social, religiosa ou humanitária não dá lugar à assistência. Ah, pela minha questão religiosa, eu acredito que a decisão do processo deveria ser procedente. Vou entrar como assistente. Vai não. Entendeu? Ah, tendo em vista a minha questão social, da implementação dos direitos sociais no Brasil, eu acredito que a decisão deva ser em um determinado sentido. Vou pedir para ingressar como assistente. Pode não. Tá, o que é o interesse jurídico? O Marinoni explica muito bem agora. Ó. Ele fala, ó, há interesse jurídico quando o terceiro, olha aqui, ó, sublocatário, quando o terceiro encontra-se sujeito, olha que lindo, ó, a eficácia reflexa do provimento prolatado no processo pendente. Vamos lá. Existe uma eficácia reflexa. Refletir, ó. Daqui reflete para cá? Reflete, ó. Pá! Quando esse despejo for julgado procedente, vai refletir automaticamente na sublocação. Continua. Vale dizer, há interesse jurídico quando a decisão possa alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela firmada em juízo. Existe essa relação jurídica aqui e existe essa relação jurídica aqui. Essa relação jurídica aqui, ao ser desconstituída, automaticamente vai derrubar essa relação jurídica aqui. Beleza? Show? Tá. Então vamos lá. Interesse meramente econômico, social, religioso. Religioso é bom, é bem para poder perceber isso, né? Ah, minha crença diz que a decisão deveria ser assim. O problema é seu, continue com a sua crença. Isso não autoriza você ingressar com numa demanda na condição de assistente. Então, a eventual rejeição liminar do juiz é porque ele entende que não tem interesse o quê? Jurídico. A impugnação por uma das partes é porque elas entendem que não há interesse o quê? Jurídico. Mas havendo interesse jurídico, vai ser admitida a entrada do assistente. Beleza? Tá. E eu falei para você que na assistência simples é aquela em que ele não poderia ter sido parte na ação principal, porque ele não possui relação jurídica com a parte contrária. Posso falar, mas eu estou curioso com essa história da assistência, do cara entrar para auxiliar e ele ter relação jurídica com a parte contrária. Eu vou te dar um exemplo agora, vai ficar muito fácil de enxergar isso. Vamos lá, vamos falar de assistência litisconsorcial. Ó, calma aí, deixa eu desenhar aqui, já sei. Vamos botar aqui... Calma aí, deixa eu ver meu espaço aqui. Aqui.
é interessante viver determinadas situações porque te levam para exemplo da prática. Eu, durante muitos anos, quase minha vida toda, teve um período que eu morei em casa, né? Foi o último período que eu morei com a minha mãe e com meu pai, era em casa. Mas a vida quase toda é condomínio de apartamentos, né? Aqui no Rio de Janeiro. E num dos condomínios que eu morei, eu só fui uma vez na minha vida em assembleia de condomínio, né? Quem aí mora em condomínio de apartamentos faz ideia do que eu tô falando. E aí, porque, cara, sempre tive a pior impressão possível de assembleia de condomínio. E eu falei, cara, dessa vez eu vou, enfim, quero ver lá como é que o negócio funciona. Até porque, assim, era uma questão muito relevante lá no condomínio, era a troca dos elevadores. O elevador dava muito problema, parava toda hora. Falei, cara, até a hora tem um desastre esse negócio aqui, né? Porque toda hora para esse negócio. Toda semana a manutenção tava lá, toda semana, sem exceção. E você deve imaginar que troca de elevador é um negócio caro, né? Mas, cara, um prédio era de 15 andares, se eu não me engano, o elevador sem funcionar direito, enfim, tem que trocar, né? Por mais caro que seja, tem que trocar. Aí essa assembleia eu resolvi comparecer. Cara, cheguei lá, peraí, opa, só botar isso aqui. Aí cheguei lá na assembleia, cara, eu era o mais jovem da assembleia, né? Porque normalmente a galera de mais idade, né, que tá com a vida mais resolvida, pra não dizer que não tem o que fazer, vai pra assembleia de condomínio, né? Quem tá trabalhando normalmente não tem muito tempo pra fazer isso, mas essa eu resolvi ir porque eu tava preocupado com a questão dos elevadores do condomínio. Cara, cheguei lá, beleza, tamo lá na assembleia, devia ter tinha pouca gente, né? Pouca gente, né? Não vai muita gente. E aí o síndico pergunta assim, quem vota pela aprovação da troca dos elevadores? Cara, eu levantei a mão. Meu amigo, no que eu levantei a mão, veio um senhorzinho, aquele cara de idade de ser meu avô, literalmente, tinha para lá de 70. Ele meteu o dedo na minha cara, assim, na cara. Como é que você concorda com esse absurdo? Isso aqui vai encarecer o condomínio? Aí eu fiquei mudo assim, ó, tipo assim, olhando pra ele assim, eu falei, caraca, velho. O que eu faço? Não faço nada, né? O senhor de idade, metendo o dedo na minha cara. O que eu posso fazer numa hora dessa? Aí eu fiquei assim, estatelado, assim, olhando pra cara dele, mudo fiquei e mudo permaneci, né? E aí começou o barraco na assembleia, aquela confusão danada, eu registrei meu voto e saí. Falei, nunca mais na minha vida, se Deus quiser, eu participo de assembleia de condomínio. Aí, vamos lá, tô te dando esse exemplo pitoresco pra você entender o seguinte. Digamos que lá o vovozinho lá, estressado, que não queria trocar o elevador, né? Quisesse ingressar com uma ação anulatória da Assembleia do Condomínio. Por quê, gente? A Assembleia do Condomínio é importante porque ela toma decisões para o condomínio, né? Então, ele fala, não, absurdo aprovar essa cota extra. O condômino tem legitimidade para ingressar contra o condomínio pleiteando a anulação da Assembleia? Tem. Então, vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, o condômino 1, condômino 01, que vai ingressar com uma ação contra o condomínio, pleiteando a anulação da Assembleia. Ok, beleza. Mas olha a pergunta que eu vou te fazer, gente. Um outro condômino, sei lá, um outro vovô lá que foi estressado lá com a aprovação da cota extra para trocar o elevador. É engraçado esse exemplo que depois você vai lembrar, né? Ah, o barraco no condomínio de Sobral da troca do elevador. Um outro condômino, ele também poderia ingressar com a ação contra o condomínio pedindo a anulação da Assembleia? Claro, todos os condôminos têm legitimidade. Todos os condôminos têm legitimidade para ingressar com uma ação contra o condomínio pedindo anulação da Assembleia. É um fato, porque todos eles são condôminos. Só que imagine que o condômino 1 apenas entrou com a ação anulatória, né? Aí vem um outro vovô muito estressado, conversando com esse vovô primeiro aqui, o vovô número 1, falando o seguinte, pô, cara, então, aquela cota extra absurda lá de 30 reais, não é 30, não, devia ser uns 100 reais, era coisa assim. Aquela cota extra absurda de 100 reais, trocar elevador, qual a necessidade de trocar elevador? Pô, 15 andares, pode subir de escada, carregando compra ainda, a gente tem idade pra isso, show de bola. Pô, não dá pra entender, cabeça de ser humano é um negócio muito maluco, né? Trocar elevador não precisa não, pô, isso é besteira. Tem 15 andares no prédio, isso é besteira. Não precisa trocar não. Quando cair e morrer no poço, tá tudo certo. Aí beleza, aí o condômino 2 fala assim, cara, eu acho que também tem que anular essa assembleia. Aí o condômino 2 tá aqui, né? O condômino 2 tá aqui. Cara, a pergunta é o seguinte, o condômino 2, se ele quiser ingressar, ele vai ingressar para assistir quem? Para auxiliar quem? Ele vai ingressar para auxiliar, aqui ó, condômino 2, ele vai entrar aqui como assistente. Concorda comigo? Ele vai assistir, auxiliar o condômino 1 a fazer o quê? A anular essa assembleia. Só que olha aqui, o condômino 2, ele tem relação jurídica com o condomínio? Claro que tem, porra, ele é condômino. Aí vem a pergunta, se o condômino 2, ele tem relação jurídica com o condomínio, antes de qualquer coisa, o condômino 2 já poderia ter entrado
na ação anulatória em litisconsórcio, já te ensinei isso. Em litisconsórcio condômino 1, poderia. Eles poderiam ter ingressado juntos contra o condomínio. Seria um litisconsórcio ativo. Mas não, o condômino 1 entrou, conversou com o condômino 2 subindo escada, porque a gente não pega elevador, né? Não, conversou no elevador, porque para eles o elevador tá bom, né? Se cair ele morrer, tá tudo certo. Conversando no elevador, pô, cara, entrei com ação contra o condomínio, para lá assembleia, esse elevador tá maravilhoso. Ó, tá só fazendo, tá rangendo aqui, tá fazendo barulho, mas esse elevador tá maravilhoso. Quer entrar comigo? Aí ele fala, show de bola, vou entrar com uma assistência litisconsorcial. Ah, mas Sobral, por que é simples? Por que nesse caso a litisconsorcial não é simples? Por causa dessa seta aqui, meu amigo. Essa seta faz toda a diferença. Ou seja, existe relação jurídica com a parte contrária? Existe. Se existe relação jurídica com a parte contrária, logo eu tenho uma assistência litisconsorcial. Então vamos lá. Nesse caso, o assistente, ele poderia ter sido parte na ação principal. Se ele poderia ter sido parte na ação principal, eu tenho uma assistência, olha o nome, litisconsorcial. Porque ele poderia ter sido parte. E qual é a grande questão aqui, ó? A relação jurídica com a parte contrária. Tá vendo? Ele é condômino como o outro. Ele é condômino com o outro. A relação jurídica com a parte contrária. Então, cara, esses dois exemplos aqui, até porque normalmente caem em prova, são esses. Cara, eu acho que mais explicado que isso não tem como. Tá lindo esse quadro, né? Assistência simples, assistência litisconsorcial. Simples é quando o assistente não tem relação jurídica com a parte contrária. Litisconsorcial, ele tem relação jurídica com a parte contrária, logo ele poderia, inclusive, ter sido parte. Vamos lá, voltando aqui. O locador poderia ter entrado com ação de despejo contra o locatário e o sublocatário? Não, porque não existe seta aqui, não existe seta. Não existe relação jurídica aqui. Ele só poderia demandar o locatário. E o sublocatário, pela via reflexa, vai ser atingido. Já na assistência litisconsorcial, os assistentes, eles também têm relação jurídica com a parte contrária. Então, eles também poderiam ter sido parte da ação principal. O exemplo mais evidente sem chegar a isso é condomínio. Porque no condomínio, o condomínio 1 pode entrar com a ação, o condomínio 2, o condomínio 3, o condomínio 4, o condomínio 5, todos eles poderiam ter entrado com a ação. Todos eles poderiam estar em litisconsórcio ativo. Mas já que não entrou em litisconsórcio ativo, ele entra depois, como assistente, olha o nome, litisconsorcial. Tá entendido? Show? Vem comigo, vem comigo. Acabei não. Aí vamos lá. Dividir, ó, vamos lá. Eu já expliquei o que é interesse jurídico, já expliquei o que é assistência simples e já expliquei o que é litisconsorcial. A gente vai falar agora de dispositivos da assistência simples. Ó, entenda o CPC. No 121 em diante, olha só, vamos ler. Ele está assim, ó, da assistência simples. 121, 122, 123, não está assim? E depois você tem o 124 que trata da assistência litisconsorcial. Então, os artigos 121 a 123 se aplicam à assistência simples. E aí vamos falar deles agora. O 121 fala assim: o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Vou anotar tudo no quadro, vou explicar. 122. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Vamos até aqui. Já tem bastante coisa. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Eu tenho, nesse caso, uma relação jurídica conexa. A gente tá calor aqui. Vou me agitando falando. Aqui, peraí. Vamos lá. Eu tenho uma relação jurídica conexa, na qual terceiro não tem vínculo
com a outra parte. Eu tenho uma relação jurídica conexa, na qual o terceiro não tem vínculo com outra parte. Já expliquei isso aqui. Tá. Aí aqui, se o assistido for revel ou omisso, onde é que ele fala aqui, ó, no parágrafo único do 121, sendo revel ou de qualquer modo omisso assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Putz, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Se o assistido... Ó, quando eu falar assistente e assistido, tem que estar claro na tua cabeça. Assistente é o cara que está querendo entrar. O assistido é o que está sendo auxiliado, né? Se o assistido for revel ou omisso, vamos lá. O assistente será substituto processual. Acho que cabe, peraí, acho que cabe tudo. O assistente será... Esse quadro tá ficando legal, cara, eu tô orgulhoso dele. Será substituto processual. Vai, me deixa feliz, lá atrás já falei disso pra você. Substituto processual é aquele que atua em nome próprio, pleiteando direito alheio. Então vamos lá, gente, ó. O locatário é revel. O sublocatário vira o seu substituto processual, porque ele passa a atuar em nome do locatário. Ai, caceta, desculpa. De novo, perdão, não vou editar não. Se o assistido for revel, o assistente passa a atuar em nome próprio, mas defendendo o direito do locatário. O que é isso? Substituição processual, que é uma hipótese de legitimação extraordinária. Te expliquei isso lá atrás. De novo, se esse cara for revel, o sublocatário atua em nome próprio, defendendo o direito do locatário. Como é que é o nome disso? Substituição processual. Show de bola? Beleza. Tá. A assistência simples... não obsta. A assistência simples não obsta que o assistido, vamos botar assim, vamos lá, reconheça a procedência, vamos comentar isso aqui primeiro, do pedido. Reconheça a procedência do pedido. Então vamos lá. Esse cara aqui é assistente desse aqui, beleza? Aí o locatário fala assim, quer saber, cara? Eu reconheço a procedência aqui do pedido de ação de despejo. Tá tudo errado mesmo. Tem que ser despejado. Aí o sublocatário, não faço não. Ele pode se opor? Não. Por quê, gente? O assistente simples, ele é mero auxiliar da parte principal. Se ele é mero auxiliar, ele fica sujeito ao que tiver sido feito pela parte principal. Então a assistência simples, ela não obsta que o assistido reconheça a procedência do pedido. Se o locatário reconhecer que o pedido de despejo é procedente, o que o assistente pode fazer? Nada. Vamos lá. Não obsta que o assistido também desista da ação. Aí pensando em desistência da ação, é considerando que a assistência se dê em relação ao autor, né? Vamos dizer que a assistência fosse aqui em relação ao locador, né, por algum motivo. Nesse caso, o locador resolve desistir da ação. O que o assistente pode fazer? Nada. Ele é mero auxiliar. Não obsta que o assistido renuncie ao direito. E não obsta também que o assistido transija. Foi esse último aqui que ele botou, né? Sobre direitos controvertidos. Transigir, negociar, né? Fazer um acordo, ok? Por quê? Porque o assistente é mera auxiliar da parte principal. Só que vamos lá. Aí existe uma coisa chamada exceção da má gestão processual. Vamos dar uma olhada no 123. Ele fala assim, ó.
Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente. Para aqui. Transitada em julgado a sentença em que interveio no processo o assistente. Vamos lá. O assistente interveio em qual processo? Nesse. E essa sentença transitou em julgado. Vamos pensar, antes de ler o resto, vamos pensar que nessa sentença foi declarado, o despejo. E aí, o sublocatário, aí já surge a questão, ele está alcançado pela coisa julgada? O que é a coisa julgada? Tornar definitiva e imutável a questão discutida no processo, né? O sublocatário, que é o assistente, ele está alcançado pela coisa julgada? Vamos ler isso aqui. 123. Transitada e julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, olha aí, discutir a justiça da decisão. Ih, Sobral. Então a coisa julgada alcança o assistente. Calma lá que tem uma vírgula. Salvo se alegar e provar, 1. Pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Ou 2. Se desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais assistido por dolo ou culpa, não se valeu. Vamos anotar e vamos entender com calma isso aqui. Então, deixa eu ver onde é que cabe aqui, cara. Daqui eu puxo para cá. Exceção de má gestão processual. Gente, a palavra exceção aqui, leia-se como argumento de defesa, tá? Então, essa exceção de má gestão processual, aqui, ó, ela pode se manifestar em 2 casos. Primeiro caso aqui, quando foi impedido de produzir provas, né? Ou quando desconhecia a existência de alegações e provas, desconhecia a existência de alegações e provas que o assistido, vírgula, por dolo ou culpa, não se valeu. Aqui já vou te avisando, em vez de ficar tentando discutir todas as hipóteses possíveis, quando cai em prova, cai exatamente isso. Por que então, na verdade, o que atinge o assistente não é coisa julgada? Porque se fosse coisa julgada, nem isso aqui caberia. Imagina, gente, você poder rediscutir a questão. Não. Na coisa julgada, para você rediscutir, você tem que entrar com ação rescisória, que é um negócio muito específico. Aqui, eu tenho como trazer a chamada exceção de má gestão processual. Essa é a eficácia da intervenção em relação ao assistente. Regra, ele não pode discutir a justiça da decisão, salvo se ele provar que ele foi impedido de produzir provas, ou seja, pelos atos que o assistido praticou, ou que ele desconhecia a existência de alegações e provas que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu, não quis se valer. Beleza? Então, por isso aqui, a gente não vai dizer que o assistente vai ser atingido pela coisa julgada, e sim pela eficácia da intervenção. Show de bola? Você pegou o quadro todo. Vamos revisar isso aí, rapidinho. Vamos lá. Na assistência, eu tenho o ingresso de um terceiro que tem interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes. Qual o procedimento? O terceiro pede ingresso e demonstra interesse jurídico, que não pode ser meramente econômico, religioso, social. As partes são intimadas e, não havendo impugnação em 15 dias, o pedido será o quê? Deferido, salvo na hipótese de rejeição liminar. Se o juiz entender liminarmente que não há interesse jurídico. Agora, segundo as partes impugnar o pedido de ingresso, o juiz decide o incidente sem suspender o processo. Ok.
isso aqui, vamos lá, isso aqui tudo que eu falei, é só para assistência simples. Na assistência litisconsorcial, gente, vou deixar claro, o condômino 2, ele é litisconsorte, só que ele ingressou depois, por isso que ele entra na condição de assistente litisconsorcial. Ele é tratado como um litisconsorte. Ah, faltou ler isso. Volta, por isso que eu vou revisar. É o 124. Ele fala, considera-se litisconsorte da parte principal. Considera-se litisconsorte da parte principal. O assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. E o adversário assistido. Por quê? Porque ele tem relação jurídica com a parte contrária. Então, o assistente litisconsorcial vai ser alcançado pela coisa julgada? Vai, porque ele poderia ter sido parte na ação principal. Então, ele vai ser alcançado pela coisa julgada. Tá bom. Então, a hipótese de despejo aqui, o exemplo clássico de assistência simples. A hipótese do condomínio da ação anulatória da Assembleia, o exemplo clássico de assistência litisconsorcial. Disposições específicas para assistência simples. Uma relação jurídica conexa, o terceiro não tem vínculo com outra parte. Se o assistido for rever omisso, o assistente será seu substituto processual. Assistência simples, não obsta que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncia ao direito ou transija sobre direitos controvertidos, porque ele é mero auxiliar da parte principal. Eu posso dizer que o assistente está alcançado pela coisa julgada da ação principal? Não, ele está alcançado pela eficácia da intervenção. E isso viabiliza ele opor a chamada exceção de má gestão processual, ou seja, não ser alcançado pela justiça da decisão, quando ficar provado que foi impedido de produzir provas pelos atos do assistido, ou quando desconhecia a existência de alegações ou provas que o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Beleza, queridos? Ficamos por aqui, até o próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus, até!